Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 43. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. O portal que apareceu no topo da montanha onde Suho e Minsung lutaram havia desaparecido. E como Suho e seus companheiros também não estavam mais lá, Teal desceu do céu para se aproximar do corpo de Minsung, que estava no chão. Teal não conseguia acreditar que instantes atrás tantas coisas haviam acontecido ao seu redor. Mas, com o surgimento de um portão, toda a magia ao redor desapareceu, e Suho, junto com seus soldados, também sumiram. No entanto, Minsung não estava entre os que foram levados pelo portão. Teal interpretou isso como um sinal de que o portão escolheu levar apenas Suho e seus aliados, a escuridão e a massa negra. Tio simplesmente sorriu de alegria e excitação, percebendo que toda vez que os encontrava, algo inesperado acontecia. Eles eram extremamente interessantes para ele. Dentro do túnel para onde o sistema transportou Suho em sua missão de avanço, vemos ele suando enquanto se aquece fazendo uma parada de mão. Suho percebeu que não apenas seus ferimentos haviam sido curados, mas também seu corpo estava restaurado em sua melhor condição. Se havia algum problema agora, era a falta de acesso às suas habilidades de vínculo. Ele se levantou para checar o sistema e confirmar se realmente não podia acessá-las. E ele estava certo. Outra coisa que ele também estava certo era que o local em que estava agora era o mesmo onde ocorreu sua experiência no tutorial. Seu próprio pai havia criado aquela masmorra para seu treinamento. A versão forte de Suho, que ficou poderosa naquele lugar, não era o atual ele, mas Suho ainda possuía todas as memórias daquela versão. Ele se perguntou por que ainda não haviam aparecido cavaleiros para enfrentá-lo, e também por que nenhuma arma havia sido fornecida, diferente da vez anterior. De repente, ele sentiu falta do chifre de Vulcano, que Mong havia destruído mais cedo. Também ficou intrigado porque o sistema não fornecia detalhes da missão. Será que realmente teria que limpar todos os andares novamente sem nenhuma arma ou habilidade de vínculo? Além disso, Suho percebeu que o lugar agora tinha passagens em forma de labirinto. A estrutura visual ainda era familiar, mas havia algo diferente. Ele notou distorções em certas partes do local, como uma tocha de chama azul pendurada na parede ao seu lado. Depois de caminhar mais um pouco, ficou surpreso ao encontrar uma porta especial embutida na parede ao longo do túnel. Suho se perguntou por que a porta da sala do chefe estava em um local tão aleatório. Ele poderia simplesmente continuar seguindo o caminho. Coçou a cabeça, achando que o design da missão de avanço parecia descuidado, quem quer que tivesse feito aquilo. Mesmo assim, sentiu uma pequena expectativa, e isso foi suficiente para convencê-lo a empurrar a porta e entrar. Suho esperava que, se conseguisse completar essa missão de avanço, sairia da masmorra com o mesmo poder e força que havia conquistado no tutorial original que ocorreu ali. Ele ainda se lembrava da aparência do cavaleiro contra quem lutou durante o tutorial, seu primeiro inimigo naquele lugar. À medida que caminhava mais fundo na sala do chefe, o ambiente ficava cada vez mais escuro. No final da sala, notou uma figura sentada em um trono, que não se parecia com o cavaleiro. A figura diante de Suho se levantou, e ele ficou completamente chocado ao se aproximar. Agora, um confronto estava prestes a acontecer, e o inimigo de Suho era ninguém menos que ele mesmo. Mas o mais assustador era que aquele Suho diante dele era a versão que havia se fortalecido durante o tutorial naquele mesmo lugar. Observando de perto, aquela versão se parecia ainda mais com Sung Jin-woo, especialmente pela aura sombria e o olhar púrpura. Suho começou a suar de medo e ansiedade ao pensar em enfrentar sua versão do tutorial, lembrando-se de que ela foi poderosa o suficiente para derrotar até Beirut em plena força. O Suho do tutorial começou a agir. Carregando sua aura de poder, encarou diretamente Suho, e com apenas um pisão, liberou uma força esmagadora que rachou o chão conforme a energia se espalhava. De repente, Suho foi atingido por um ataque extremamente rápido e poderoso. Tão rápido e avassalador que ele não conseguiu reagir. Seu corpo foi completamente destruído. O Suho do tutorial já havia passado por ele, e Suho nem sequer o viu se mover. 3 tochas de chamas azuis estavam alinhadas, e a primeira chama se apagou. Suho reviveu no mesmo estado em que havia entrado naquele lugar, mas ainda em choque ao se lembrar de tudo.
percebeu que estava em uma sala circular, o ponto onde reaparecia após morrer. Ele se perguntou por que havia ido parar na sala do chefe. Não acreditava que a missão de avanço exigiria que derrotasse sua versão do tutorial, pois isso era simplesmente impossível. Mas depois de refletir, percebeu que não deveria ter medo. O sistema existia para ajudá-lo a crescer, e, se precisava derrotar o Surro do tutorial, deveria haver um jeito de conseguir. Diferente do tutorial, agora a masmorra tinha muitos caminhos. Como a sala do chefe estava em uma posição estranha, era possível que houvesse outras portas. Então continuou correndo e explorando. Após algum tempo, ficou aliviado ao confirmar que sua intuição estava certa. Encontrou outra porta que levava a uma sala de chefe diferente. No começo, hesitou em entrar, mas se encorajou dizendo a si mesmo que nada poderia ser pior do que enfrentar sua versão do tutorial. Entrou, e ficou surpreso ao ver vários brinquedos espalhados pelo chão. Dessa vez, ele enfrentava outra versão de si mesmo, sua versão bebê. Mas até essa versão infantil era assustadora, especialmente quando, de repente, o olhou fixamente. Surro não entendia o que estava acontecendo naquela masmorra, e por que continuava encontrando versões diferentes de si mesmo. Ele não podia acreditar que sua versão bebê emanava uma aura tão intimidadora, e não queria lutar contra uma criança. O que Surro não sabia era que já possuía a autoridade do governante desde pequeno, e o bebê Surro usava justamente esse poder contra ele. Surro não conseguia se mover, apenas assistir enquanto todos os brinquedos ao seu redor eram animados pela autoridade do bebê, que flutuava no ar. Logo percebeu que o bebê estava usando esse mesmo poder para paralisá-lo. Um simples estalar de dedo do bebê foi suficiente para esmagá-lo com a força giratória da autoridade do governante, até sua visão escurecer e outra tocha de chama azul se apagar, revivendo-o novamente. Surro percebeu que havia sido morto instantaneamente por sua versão bebê com um simples estalo de pescoço. O medo o consumiu. Ele não conseguia imaginar um jeito de vencer aquela masmorra se não podia derrotar nenhuma de suas versões passadas. Para piorar, lembrou-se de que havia recebido um total de 3 vidas durante o tutorial. Como já havia renascido 2 vezes, agora estaria em sua última vida. Mas ele estava errado. Na verdade, havia incontáveis tochas acesas nas paredes. De uma visão mais ampla, era possível ver dezenas de milhares de tochas iluminando as paredes circulares ao redor dele. Surro não podia acreditar. Achava aquilo completamente absurdo. Além disso, distorções ocorriam em cada tocha. Segundo o sistema, havia atualmente uma interferência anômala causada por um material estrangeiro. Por fim, o sistema revelou a Surro que ele precisava derrotar o ser dentro da porta antes que suas vidas acabassem, e não poderia sair dali sem cumprir isso.